Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Filizola, bem-vindos ao quadro Almanaque Cultural e hoje vamos discutir um tema de bastante relevância, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, que se refere ao racismo. Então, afinal de contas, o que se refere ao racismo? Nós somos um país racista? Qual é a diferença entre racismo, preconceito e discriminação? Então, esses conceitos são de suma importância. Então, primeiro, vamos trabalhar a questão do que é o preconceito. Aqui no Brasil, a gente idealiza e se refere muito ao preconceito de forma pejorativa, como sempre algo negativo, tá? Mas isso é equivocado, porque toda vez que a gente vai fazer um juízo de valor, a nossa própria linguagem sempre parte de algo pré-concebido. Tá? Não existe um marco zero de compreensão. Então, salvo quando estamos ainda aprendendo a linguagem enquanto crianças, a construção de nosso raciocínio sempre parte de uma pré-concepção. Tudo aquilo que a gente vai falar, o nosso próprio pensamento, nosso próprio raciocínio, sempre se desenvolve a partir de um a priori, sempre parte de algum dado que eu já possuo anteriormente. Então, ter preconceitos é algo natural, até mesmo para a gente se colocar no mundo. Porém, aqui no Brasil, a gente sempre trabalha como algo negativo, né, no sentido de que eu estou sempre pré-julgando os outros. Tá? E aí, quando esse pré-julgamento se refere a algo negativo, e notadamente em razão da etnia de alguém, aí nós falamos do racismo. Então, o racismo nada mais é do que uma preconcepção, um mau juízo sobre alguém, tendo em vista um estereótipo, tendo em vista a sua aparência ligado à sua etnia, à sua cor de pele. Então, um certo cuidado. Então, quando a gente fala em racismo, é um preconceito negativo, mas em razão de raça, ok? Então, se eu tenho preconceito em razão da pessoa ser obesa ou em razão da idade, não é racismo, é tão somente um preconceito e ainda no sentido específico, certo? De um juízo negativo que eu parto de forma equivocada em razão de determinado estereótipo. Pois bem, e aí o racismo existe no Brasil? Existem várias formas de racismo, sem dúvida nenhuma. Tá? Nós temos esses preconceitos negativos, mas oriundos de uma tradição, né, histórica e, é claro, em razão dos séculos de escravidão. Não se vive mais de 300 anos de escravidão impunemente. Certo? Então, durante mais de 300 anos de escravidão aqui, a sociedade brasileira aprendeu, né, que o negro ele é lascivo, ele não presta, ele é vagabundo, ele não é digno de confiança. Então nós construímos uma imagem do negro ao longo de todos esses séculos e principalmente um sentimento de inferioridade com relação ao medo que desperta medo, desconfiança de nossa parte. Então, só para se ter uma ideia, então no Rio de Janeiro, no século XIX, em meados do século XIX, nós tínhamos mais negros escravos do que brancos. Então, isso despertava, claro, os preconceitos, né, mais aflorados, os medos daquela época. Tá? Então, é muito interessante, e aí, no caso, sempre é importante passar por Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ele demonstra como que o jovem, ali, ao ver um negro na rua espizinhando um outro negro, e era escravo desse negro, aquele que espizinhava era negro dele, era escravo dele quando ele era pequeno, fazendo naquele momento o que ele fazia quando ele era criança. Tá? Então, o fato dele ter, o escravo, né, ter conseguido alforria e ter conseguido comprar um escravo só para ele, não gerava o sentimento de solidariedade. Ele mimetizava e agia como agiam com ele. Bom, e aí então, essa construção cultural, essa construção de estereótipos, certo, vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e aí principalmente com a abolição. Então, quando ocorre a abolição, nós vamos ter milhares de desempregados que carregam consigo um estereótipo de alguém que não é digno de confiança, que não gosta de trabalhar, né, que é mau caráter, tá? E que vão ser relegados e vão ser marginalizados. Então nós vamos ter um sem número de decretos e portarias criminalizando, marginalizando a mera aglomeração de negros. Tá? E aí isso somado também à tentativa, né, de embranquecimento da população. Ora, como cientificamente na época se entendia que o negro, tá, ele tinha ali características nocivas, a pior coisa que poderia ocorrer no Brasil era a miscigenação.
É a pior coisa. Então, um cientista da época, Nina Rodrigues, ele defendia isso, sendo ele mulato, né, de que essa miscigenação seria a ruína do Brasil. Daí, então, embora, claro, existem discussões em torno disso, de que houve sim um investimento para esse embranquecimento, através do quê? Através de investimento na vinda de europeus, de imigrantes para trabalhar aqui no Brasil. Então, existem demonstrações, inclusive, de investimento de dinheiro público, pagando a vinda, a passagem de imigrantes, de europeus aqui para o Brasil, nessa tentativa de embranquecimento. O que é um verdadeiro absurdo. Quando se fala em racismo e a gente está partindo de raça, cientificamente, hoje já não se faz qualquer distinção. Todos os seres humanos, biologicamente, são iguais. A diferença genética de um branco para o negro ela é tão irrisória que não é possível nem identificar, certo? Daí, então, tá? Então, hoje, quando a gente fala de racismo, não é possível a gente desenvolver esse tema sem sair de uma perspectiva histórica e cultural. Então, esse olhar, esse estereótipo está impregnado ainda no olhar e no trato do outro. Ah, mas eu tenho amigos negros. Né? Mas a questão não é essa. Diferente dos Estados Unidos, em que há segmentos ainda que se deseja a morte do negro, aqui nem tanto. Todavia, né, eu pouco me importo com a morte do negro desde que se consiga a sobrevivência do branco. Então, essa lógica que está presente na obra de Sidney Chalub, né, ela vai propiciar a exclusão do negro. Então, falar, o preconceito hoje no Brasil é muito mais socioeconômico. Mas se a gente for ver que a grande maioria dos negros, né, são muito pouco privilegiados socialmente e economicamente, há uma identidade entre essa questão social e a questão do racismo, porque o negro geralmente está nesse ambiente. E a questão vai muito além, porque a questão do preconceito social você resolve trocando de roupa, enquanto que o negro não. Certa vez, né, foi dito que o racismo não é algo que se explica, é algo que se sente. Então, eu jamais poderia aqui trazer uma experiência própria de racismo, mas a questão do racismo a gente vivencia no dia a dia, notadamente quando a gente vai trabalhar questões político-criminais, certo? Então, quando a gente vai trabalhar a principal clientela do sistema penal e a principal teoria criminológica que vai desenvolver isso é a teoria do etiquetamento. Então, temos obras muito importantes, começa com Becker, com Outsiders, e aqui no Brasil, do Augusto Thompson, Quem São os Criminosos, tá? De que o que acontece? O desviado, ele não é um dado ôntico, ou seja, o sujeito ele não é considerado desviado em razão de uma situação específica, mas sim em razão do fato dele atender certos estereótipos e pelo sucesso dele ser etiquetado como tal por aquele que tem condições de definição, que tem capacidade e poder de definição. Então, eu posso ter um branco e um negro praticando o mesmo comportamento, porém é muito mais fácil o sistema penal identificar o negro como criminoso do que o branco. Basta verificar as cadeias nos dias de hoje, em que mais de 50%, né, vai ser formada por negros. Então a questão do racismo ela vai estar presente no nosso trato, no nosso comportamento. Então, quando a gente está andando na rua e a gente vê dois rapazes brancos de short e camiseta, porque está calor, problema nenhum. Mas se são dois jovens negros de bermuda, camiseta e chinelo vindo em nossa direção, é um pessoal estranho, aí um pessoal esquisito, vão atravessar a rua. Então, nós vinculamos, nós criamos o estereótipo de que o negro está relacionado a uma marginalidade, a uma criminalidade perigosa, e por isso não é digno de confiança. Então, e isso vai propiciar, isso vai servir como ferramenta, né, para essa segregação, essa exclusão. Tá? E aí, qual é a diferença, então, disso tudo com discriminação? Então, eu posso ter o racismo no olhar, e aí isso não é crime, certo? Então, e aí um cuidado com o que eu vou falar aqui agora, ser racista, de certa maneira, é até um direito do indivíduo. Não gostar de quem quer que seja é um direito constitucional do indivíduo. Desde que esse meu achismo, essa minha forma de enxergar o mundo, não gere dano, não lesione, não exclua quem quer que seja. Então, a Constituição garante a liberdade de pensamento. Então, é óbvio que eu estou falando aqui não é sobre um viés ético, porque o que a gente pretende, enquanto civilização,
é que a gente consiga fazer com que as pessoas sejam mais tolerantes, entendam mais os outros, respeitem e veem todos como iguais. Porém, juridicamente falando, só vai se definir enquanto crime um comportamento externo que venha a atingir efetivamente a vida, a liberdade do sujeito em razão da discriminação, em razão do preconceito racial. Tá? Isso vai estar presente na Lei 7716 de 89. Então, o crime de discriminação racial, tá, vai se dar quando, e aí é a grande parte das hipóteses, quando eu nego a entrada de um negro no meu restaurante, quando eu nego que um negro se hospede. Por que eu estou falando de negro? Porque a gente nunca vai ter aqui um crime de racismo contra branco. Claro, podemos também ter contra indígenas, contra judeus, contra, enfim, outras etnias, mas é claro que a grande clientela, né, as grandes vítimas, né, até hoje, ainda mais quando a gente fala de Brasil, são os negros. Tá? Então, quando eu nego a entrada de um negro no meu restaurante, na minha loja, porque ele é negro, ainda que isso não seja declarado, e aí isso vai configurar o crime de discriminação da Lei 7716, tá? Que é diferente da hipótese quando eu xingo alguém, eu quero ofender alguém por motivos raciais. Ah, seu macaco, seu branquelo, seu macumbeiro, tal. E aí, então, nesse caso, vai configurar o crime de injúria, artigo 140, parágrafo 3º, ou seja, uma injúria qualificada pelos meus motivos, pelas motivações raciais. Tá? Então, são duas hipóteses diferentes. Tá? Então, uma questão que assim, eu coloco, entende-se que se eu for xingar alguém, mas aí eu não estou xingando especificadamente, mas falando, todo negro é safado, e aí eu tenho lá na Lei 7716 uma hipótese mais genérica, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, nessa hipótese, tá, entende-se que se eu for xingar de uma maneira geral, aí eu não estaria mais respondendo pela injúria, mas sim pelo crime de discriminação, que vale lembrar que é imprescritível. Então, aqui no Brasil, só 2 crimes são imprescritíveis, que é a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e o racismo. Por mais que eu seja solidário ao movimento, tá, não é algo que eu compactuo, eu não concordo, tá, que existam crimes imprescritíveis, porque há necessidade que o Estado haja quando há um crime com celeridade, tá? E há necessidade também de que seja pronto. Então eu não posso entender o Estado intervindo e querendo condenar alguém depois que passou 30, 40, 50 anos do fato. Aquela pessoa, inclusive, já não é mais a mesma. Eu não vou estar sancionando a mesma pessoa. E fora toda uma questão de provas, eu vou ter o sujeito eternamente sujeito ao sistema penal. Tá? Mas esse é outro ponto. Então, para verificar a gravidade do crime de racismo, só nessas hipóteses mais graves. Okay? Então, a injúria racial não seria imprescritível, mas já tivemos a decisão do STF, tá? Uma espécie de analogia, e aí, a meu ver, uma analogia in malam partem, tá? Aplicando, então, a imprescritibilidade também à injúria racial. Tá? Então, é algo que eu também não concordo, porque no direito penal só é válido aquilo que está na lei. Eu não posso me utilizar de analogia para prejudicar por causa do princípio da legalidade. Tá, ok? Com isso, meus amigos, para que a gente consiga efetivamente galgar novos degraus civilizatórios, é fundamental a compreensão, a consciência da tolerância, do respeito, de que todos nós somos iguais. Ou seja, ter que discutir racismo nos dias de hoje, tanto no aspecto, né, criminológico, tanto no aspecto de política criminal, tanto no aspecto de execuções nas comunidades pobres em que jovens negros são executados, né, é quase que um absurdo, depois de passado mais de 100 anos da abolição da escravidão. Né, mas é necessário, no sentido de que é fundamental que haja oportunidades iguais para todos, independente da classe social, independente de sua etnia, certo? Então, por isso que então a gente analisando as manifestações nos Estados Unidos, e aí ainda que por mais problemas que os Estados Unidos tenham, é interessante compreender os estágios civilizatórios que eles chegaram lá, né, desde, né, das manifestações nos anos 50 e 60. Então, fica aqui uma dica muito legal.
tá? E é um quadrinho, John Lewis, e que participou da Grande Marcha junto com Martin Luther King, né, e participou de várias manifestações, numa época em que, por exemplo, você tinha um restaurante em que negros não podiam sentar para comer. E aí eles começaram a participar, então, de manifestações pacíficas, tá, de desobediência civil, de sentar lá para comer e sair de lá enxotado, com polícia, sendo presos. Então foram essas manifestações e que continuam, então, a necessidade até hoje para que se tenha respeito. E aí você percebe, então, no caso, os policiais, nas manifestações, muitos deles se ajoelhando e entendendo e compreendendo, né, a razão de ser daquelas manifestações, e o poder público dizendo então que vai rever as suas práticas e suas políticas, enquanto que aqui no Brasil, eu pelo menos, nunca vi isso. Nunca vi o poder público se desculpar por algum acidente, por um inocente morto. Pelo contrário, o discurso que a gente vê é o quê? É de você querer marginalizar a vítima. Não ocorrem acidentes, e se ocorrem, é normal. Numa guerra, é comum que hajam baixas. Isso, num Estado democrático de direito, é impensável. É impensável. É um retorno à barbárie. É se aproximar de um Estado totalitário sob um viés democrático. Porém, democracia não há. Daí a necessidade que tenhamos a compreensão, tá, dessa postura, a postura necessária de não tolerar o intolerável. Né? É nesse sentido que deve ser trabalhada a tolerância. Toda intolerância não deve ser tolerada para que seja possível, então, a instauração de uma democracia efetiva, de um Estado democrático de direito efetivo, de um Estado de civilização efetivo. Ok? Meus amigos, muito obrigado pela paciência. Se gostaram, deixem um joinha, compartilha, se inscreva no canal. E aí, então, aguardo os comentários de vocês, até para outros temas. Um grande abraço e até a próxima.